Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Quero falar para você que Deus te ama. Incondicionalmente. Independente de qualquer coisa que você faça. Você já está chorando, Laís? Mas eu nem comecei. Independente do que você faça, de como você age, de quem você é, Deus te ama incondicionalmente. Você pode tirar isso como prova em relação ao seu filho, você que é papai e mamãe. Mesmo que ele erre, mesmo que ele falhe, mesmo que ele faça coisas que não deva, você continua amando demais. E eu digo mais, a única pessoa que dá a vida por um filho é o pai, é a mãe. Sim ou não? Sim. Dá a vida. E Deus nos deu a vida dele em Cristo Jesus. Por causa do filho, eu e você. Por isso que você é tão importante para Deus. E você está bem na fita. Muito bem. Porque a Bíblia fala que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Além de morrer por você, curar você, libertar você, transformar você, através da graça dele nas nossas vidas, ele ainda nos deu a vida eterna. Então você vai morar para sempre na sua eternidade, eu espero, comigo e com o Senhor. Amém? Então quando nós passarmos dessa para melhor, ou quando Jesus voltar para nos buscar, nós vamos viver eternamente para glorificar o nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus Altíssimo, esse Deus do impossível que reinará para sempre sobre as nossas vidas. Isso não é sobrenatural, irmão? Hã? Isso é muito bom. E eu quero falar de uma passagem aqui que não só nessa parte em que, quando as pessoas ministram, quando os pastores ministram ou falam sobre essa passagem do Gadareno, quando Jesus encontra esse Gadareno, não só da parte aqui de demônios, porque eu não quero exaltar demônio, nenhum. Mas eu quero exaltar a graça de Deus sobre tudo aquilo que Jesus Cristo fez e faz e vai continuar fazendo na minha vida e na sua vida. A graça de Jesus é um favor imerecido. Nós não merecemos. Mas essa graça vem sobre nós imerecida para que haja uma regeneração na nossa vida, uma santificação através da graça de Deus. E é essa graça que quando Jesus ia, as coisas iam acontecendo através dessa graça infinita e maravilhosa. E ela é uma graça tão boa, irmãos, tão maravilhosa, tão tremenda. É uma transformação tão sobrenatural, porque Deus não quer tratar com você apenas te libertando de demônios, te libertando de ações demoníacas, ou de ser uma pessoa endemonizada, usada pelo diabo. Você sabia que você pode ser usado pelo diabo se você deixar? Você sabia? Claro que sim. Só você ler Pedro. Quando Jesus fala para Pedro, arreda-te daqui, Satanás. Quem estava falando na boca de Pedro? O diabo. Usando o Pedro numa situação em que Jesus ia morrer na cruz. Então Pedro fala, não, eu não te nego de jeito nenhum. E negou a Jesus 3 vezes. Então eu não quero falar apenas disso, eu não quero dar esse valor todo às coisas que acontecem em relação a demônios, mas eu quero falar de uma ação extraordinária, completa na vida desse gadareno, que é o que acontece comigo e com você. Amém? Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos ler.
Entremente chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou então Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, no cemitério, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Esse homem, ele estava completamente endemoniado, e ele estava numa ação tão terrível de demônios que ele estava louco. E ele ficava gritando de dia e de noite. Outra passagem diz que ele estava nu, e ele morava nos sepulcros, no cemitério. E era preso com cadeias, e as cadeias não conseguiam segurá-lo. Então ele quebrava aquelas cadeias por causa da tamanha força que os demônios agiam na vida desse homem. Ferindo-se com pedras, ele pegava as pedras e se feria. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. A atuação de demônios na vida desse homem era aproximadamente 6.000 demônios. Uma legião, nessa época em que aqui atuava o Império Romano, eles comparavam isso com uma legião de soldados, e uma legião de soldados eram 6.000 soldados. Então aqui atuava nesse homem 6.000 demônios. Você imagina o estado desse homem. Imagina o estado desse homem. E rogou-lhe encarecidamente, versículo 10, rogou-lhe encarecidamente que os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião de 6.000 demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram e a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Fala para o seu irmão assim: Deus é contigo. Deus é contigo. Graças a Deus. Irmãos, essa cidade de Gadara era uma das 10 cidades, como diz aqui na palavra, Decápolis. Era uma das 10 cidades romanas dessa região. E essa cidade era uma cidade muito rica. Ela era uma cidade muito rica. Mas nessa época aqui, por causa de um grande terremoto e por causa de grandes guerras, essa cidade ficou completamente destruída.
ficou num estado de miséria, de calamidade, da mesma forma que esse homem estava. Tanto que era normal as pessoas verem esse homem gritando de dia e de noite, morando nos sepulcros, e ninguém fazia nada. Era normal. Se você for ler em outras passagens do Evangelho, você vai ver que eles não falam só de um endemoniado, falam de dois endemoniados. Mas eu quero me deter aqui nesse, porque a ação que Jesus promove na vida desse homem é tremenda e sobrenatural. Quando Jesus encontra alguém como eu e você, ele age na totalidade sobre as nossas vidas. Quando Jesus tem quando você tem um encontro genuíno com ele, ele move, libertando você, curando você, transformando você, e ele age na sua alma, na sua psique, no seu corpo, no seu físico, no seu espírito, em tudo. Porque Jesus, ele muda tudo em você. Quando você permite um encontro genuíno com ele. E é interessante que Jesus aqui, ele teve esse encontro com esse homem. Jesus não necessitava passar por esse lugar, mas ele vai em encontro a esse gadareno, para libertar ele. Você sabia que Jesus foi ao seu encontro um dia? Você sabia que você não queria, mas a palavra de Deus diz que ele te amou primeiro? Que ele é que te atraiu com laços de amor? Você sabia que por você só, você não estaria hoje tendo um relacionamento com esse Cristo maravilhoso e tremendo? Mas ele atraiu você para os braços dele. E a palavra de Deus diz que ele amou tanto você, que ele morreu por você. Morreu por você. Irmãos, e a gente lê a Bíblia e parece que isso é uma historinha apenas. Tem apenas uma historinha para a gente contar para os nossos filhos, que Jesus é aquele que morreu por nós. Parece que isso não está tão vivo dentro de nós, que faz algo sobrenatural acontecer. Parece que quando a gente ouve aquilo que Jesus fez e faz, a gente não crê muito. E parece que a gente vive a nossa vida de qualquer jeito, sem deixar esse Deus transformar por inteiro as nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Ele é o Deus do impossível. Você sabe o que é impossível? O impossível. Aquilo que você não pode fazer. Tem alguma coisa na sua vida que você não pode fazer? Eu tenho. Tem alguma coisa na sua vida que você não pode fazer? Então o Deus do impossível vai fazer. Porque é Ele que faz. É Ele que age. Porque quando fica só nas nossas expectativas ou naquilo que eu posso fazer, você não precisa de Deus. E aí, queridos, mas quando Deus faz, é sobrenatural, tremendo e maravilhoso. Eu lembro que quando Deus me encontrou na lama, literalmente na lama, porque as pessoas falam assim: ah, pastor, eu olho para você, eu não acredito que você bebia, que você fumava, que você usava droga, que você se prostituía, que você amava o mundo mais do que qualquer coisa. E as pessoas falam assim: ah, mas o que tem? É gostar do mundo, gostar das coisas do mundo? Não tem nada, irmãos. Só que a Bíblia fala assim: aquele que é amigo do mundo... É a Bíblia que fala. Então tem coisas que não são mais prazerosas para aquele que teve um encontro com Jesus. E quando Deus me tirou da lama, me tirou dessa situação que eu estava, porque cada um de nós aqui foi um gadareno um dia. Ou não? Cada um de nós aqui foi um gadareno. E pode existir ainda gadaras dentro da sua vida que te prendem. E que abrem espaços para demônios agir. E a gente fala: hein, pastor, que isso? Está amarrado. Está amarrado. Reda-te de mim, Satanás. Mas não tem jeito, irmãos.
Porque o diabo só age quando a gente dá espaço, uma brecha para ele agir. Esse homem estava cheio de brechas, então 6.000 demônios atuavam na vida desse homem, de uma forma terrível. E eu quero que você vá mais profundo comigo nesse texto, do que apenas ler e falar assim, era uma legião de 6.000 demônios que atuavam nesse homem. Não, eu quero que você vá muito mais além junto comigo. O primeiro ponto que eu coloquei no boletim aí, foi que essa graça, quando essa graça de Jesus nos alcança, ela transforma, é uma transformação tão tremenda que ela nos leva ao nosso estado inicial, de quando Deus nos criou. Lá no Éden, completamente separados. A palavra de Deus diz que Deus vinha e caminhava com Adão no Éden. Andavam juntos. Tinham um relacionamento. Eles andavam ali no jardim de uma forma como eu e você podemos sair um dia e conversarmos na rua. Era uma coisa assim, natural. O relacionamento de Adão com Deus. E quando Adão e Eva pecam, a Bíblia fala que Adão, a primeira coisa que ele faz, se esconder de Deus. Irmãos, hoje a gente fica mais escondido de Deus do que andando com Deus. A gente se esconde muito mais de Deus do que andar com Ele. Porque o nosso próprio dia a dia nos rouba a alegria de andar com o nosso Deus, a satisfação de andar com Ele. Adão, ele ficou com tanto temor de Deus, que ele se escondeu. E Deus teve que chamar Adão. Adão, por que você está se escondendo? Porque eu estou nu, Senhor. Sabe, irmãos, hoje em dia, se a gente não vigiar, a gente fica como Adão no Éden depois do pecado, correndo de Deus, e não correndo para Deus. Aquilo que o pastor Léo falou na semana passada aqui, Deus, Ele nos perdoa de tudo, porque o sangue do Cordeiro nos lava de todo pecado. Quando nós erramos, nós devemos correr para Deus, e não correr de Deus. Quantos nos visitam aqui nessa manhã? Fique de pé, por favor. Nós vamos aplaudir vocês. Aplauda esses irmãos. Sejam bem-vindos. Alguém pode abraçar esses irmãos para a gente? Para mim? Por favor. Assim, quase todo mundo da igreja, né? Porque vocês tomaram um café tão reforçado agora há pouco. Está todo mundo bem cheinho. Aí, bem-vindo, queridos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. E nós precisamos entender que esse Deus, é esse Deus, irmãos, que estava lá com Adão, que está aqui hoje, que anda com você. Que anda com você lá dentro do seu carro, quando você está passando o vacuum lá na casa da pessoa. Quando você está em qualquer lugar, Ele está junto com você. Porque Ele é o seu papai, Ele te ama. E é esse Deus que nos traz de volta a nossa identidade. Deixa eu te perguntar, qual era a identidade que esse gadareno tinha? Nenhuma. Nenhuma. Ele estava completamente impossibilitado de ser um ser humano. Porque ser humano não age assim como esse homem agia. Ele estava fora do seu estado normal, por causa de ações do diabo, por causa de ações na mente dele. Irmãos, cuidado com a sua mente. O diabo lança dardos inflamados, é na sua mente. Efésios capítulo 6 diz assim: revesti-vos da armadura de Deus, colocai o capacete da salvação. Porque os dardos inflamados do diabo, eles vão direto na sua mente. E depois que bate na sua mente, desce para o seu coração.
E é por isso que nós começamos a tirar conceitos que não existem, julgarmos pessoas pela ação do diabo na nossa mente. A Bíblia fala que a pior coisa que Deus mais abomina dentro da igreja é contenda. Deus abomina contenda entre os irmãos. E olha, é o que o diabo mais faz dentro da igreja, é trazer contenda entre os irmãos, para que o corpo de Cristo fique partido. E sabe o que a gente faz? A gente aceita a sugestão do diabo. Também, olha lá como é que ela é. Porque mulher é assim, né, irmãos? Homem nem tanto, agora mulher, ô bichinho. Não gostei do santo dela. Não fui com a cara dela. Eu acho que o santo dela não bateu com o meu santo. Então tem alguma coisa errada aí. Porque só tem um santo. Jesus Cristo. Então, é igual você, varão. Torcer para um time e falar: Senhor, faz o meu time ganhar. Aí o outro fala: Senhor, faz o meu time ganhar. Espera aí, Deus vai ouvir quem? Se são dois santos orando. Entende, irmãos? Não sendo Corinthians, tudo bem. E aí, irmãos, sabe, a gente vive nesses dramas dentro da própria igreja. Sabe o que eu aprendi? Percebeu que tem alguém contra você ou com alguma coisa contra você? Se rende logo, irmão. Se rende logo, pede perdão. Resolve a situação. Não deixa o diabo ganhar vantagem nisso. Seja crente. Porque, olha, lê a Bíblia e pensar que aquilo ali não é para você é hipocrisia, irmãos. Se você crê nisso aqui na palavra de Deus, a Bíblia fala que você deve praticar a palavra. E esse homem, porque ele foi tocado por Deus, ele teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi trazer a identidade daquele homem de volta. A personalidade daquele homem. Ele libertou aquele homem, trazendo aquele homem a ser um ser humano novamente. Coisa que ele não era mais. E não é só, irmãos, mudar de religião. Não. É achar, quando você encontra Jesus, você acha o caminho. A direção, o caminho. Porque a Bíblia fala, Jesus é o caminho. Ele é o caminho para você trilhar a sua vida toda. Ele é o caminho para que você encontre a verdade que liberta. Ele é o caminho, porque nesse caminho você encontra vida, e vida em abundância. Ele é o caminho. Sabe o caminho, irmão? Ele é o caminho. Sabe quando a gente está perdido e a gente põe lá no GPS, e o GPS também perde mais ainda a gente? Aí, ele é o caminho. Tem nada a ver, né? Mas então, ele é o caminho, irmãos. Não tem outro caminho. Ele é a direção. Conversão é assim, ó. É você sair de um caminho e você entrar no caminho certo. Jesus, o Cristo. É esse caminho que te leva à verdade e à vida. E esse gadareno, endemoniado, louco, pelado, nu, se cortando com as pedras. Por isso que eu pedi o Júlio, pelo amor de Deus, canta aquela canção. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados. É isso aqui, das prisões. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Não é aquela coisa exterior, agora eu não bebo mais. Mas quando eu olho para aquelas louras geladas, ah, meu Deus. Ai, agora eu não uso mais drogas, mas que vontade de ir lá e usar de novo. Isso não é libertação.
Libertação, irmão, é você lembrar de como você era e ter nojo. É isso que eu tenho de mim. Eu tenho nojo. E eu falo isso com toda a propriedade, porque o Paulo está aqui e eu já falei isso para a igreja. Antes da gente casar, eu falei tudo para ele. Falei, senta que você vai ouvir tudo. E ele quase desistiu, mas Deus é fiel. Né? Que eu falei, eu já estou orando há 8 anos. Se esse falar que não vai casar comigo, aí pronto, lascou. E aí Deus tocou nele. Vai, casa com ela. Também, né? O povo falava, esse deu bem, né, Flavinho? Lembra? Flavinho estava lá no nosso casamento? Não, né? Mas Flavinho lembra da nossa história. Ele era de lá, de onde a gente era, lá de Goiânia, da nossa igreja. E aí, irmãos, Deus transforma por causa disso. Porque Ele quer te libertar por completo. Ele quer fazer você uma nova criatura. Agora, você está num processo, pelo amor de Deus, a gente está num processo de santificação. Então, não deixa o diabo ficar te acusando. Quando você errar, quando você pecar, você se arrepende e deixa o sangue do Cordeiro te cobrir e te lavar. Amém? E se por um acaso você vier a pecar, a Bíblia fala, você tem um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, que é fiel e justo para te perdoar de qualquer pecado, de todo pecado. Porque Ele é fiel. E aí você ainda tem uma luta constante com a sua alma, com você mesmo. Que é o grande desafio nosso, vencer a gente mesmo. Irmãos, como isso é um desafio. É dia e noite. Por isso que Deus nos dá o Espírito Santo de Deus, para que com o fruto do Espírito, você possa manifestar esse fruto, para que você vença a sua alma. Para que você vença você mesma, ou você mesmo. Amém? Então é isso que Jesus fez com esse homem. Levou ele para o estado inicial. Porque você olha aqui no versículo 15, e diz assim, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião de demônios, assentado. Ele não sentava, esse homem só vivia correndo, para baixo, para cima, nu, gritando. Mas esse homem estava assentado, vestido, então é porque ele estava nu, em perfeito juízo, e temeram, ficaram apavorados, porque aquele homem, aconteceu alguma coisa com esse homem. Deixa eu te falar, quando as pessoas olham para você hoje, não falam assim, não, aconteceu alguma coisa com essa mulher. Aconteceu alguma coisa com esse homem. Não, irmãos. As pessoas não olham para você e falam, o que aconteceu na sua vida? Porque você não era assim. O que aconteceu na sua vida que você hoje está diferente? O que aconteceu hoje na sua vida que hoje você não gosta mais, ou não faz mais, ou não pratica mais as coisas que você praticava? Com quem você teve um encontro que mudou a sua vida? Com quem, irmãos? Eu lembro que uma vez, acho que eu também já contei aqui, mas eu vou contar assim mesmo. Pastor João está assistindo depois, quero ver. Pastor, não sou eu. Mas há uns anos atrás, saímos da igreja, a gente trabalhava na igreja que nós congregávamos lá em Goiânia, e eu falei para o Paulo, vamos em casa rápido. A gente compra um ovo, né, o zoião, e aí a gente faz um arroz rapidinho, arroz com ovo, né, delícia, e a gente pronto, come e a gente volta para a igreja. E perto da nossa casa tinha uma lanchonete, não, uma mercearia. E aí nós paramos lá na mercearia e eu falei para ele, fica aqui com o carro ligado que eu vou lá dentro, pego o ovo e volto. Aquela coisa rápida, né? E quando eu estava entrando, tinha uma mulher saindo, uma senhora saindo, e quando ela me viu,
ela deu um grito e um pulo para trás, ela falou, ai, que luz é essa? E eu estava entrando, né? Aí eu olhei para trás e falei, ué, gente, o que está vindo? E era eu, irmãos. Depois que eu me toquei, eu falei, gente, essa luz é Jesus em mim. Entende isso, irmãos? E aí ela saiu com a mão assim nos olhos. Que luz é essa? Sai, sai! E foi embora, não deu nem tempo. E eu correndo com a do ovo também, né? Então foi aquela loucura. Foi... Irmãos, que luz é essa? Jesus. É esse, é isso. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. E aí a gente não crê muito nessa coisa, porque eu ainda fui procurar a luz. Onde está a luz, gente? Está aqui, ó. Está aqui dentro de mim, está dentro de você, irmãos. Eu não estou falando de soberba isso, irmãos. É porque é Deus que faz assim. Em mim e em você habita aquele que é o luzeiro do mundo. Luz do mundo. Perfeição eterna. Ele habita em mim e em você. E é esse Jesus que nos leva ao propósito dele, no propósito dele, ao nosso estado inicial. Sabe outra coisa que ele faz? Essa graça tremenda nos faz voltar e alcançar novamente a nossa família. Ah, irmãos. Quero te pedir em nome de Jesus, guarde a sua família. A família é o seu bem mais precioso. Família. Valorize a sua família. Ame o seu papai, a sua mamãe, seus filhos, sua esposa principalmente. Ama. Varões aqui, dê valor à sua esposa, varões. Pelo amor de Deus, Paulo, está ouvindo, né? Dê valor à sua esposa. Sabe o que a Bíblia fala? Os maridos, Efésios, capítulo 6, também, diz assim, aos maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele amou tanto que deu a vida. Morreu por ela. Sabe o que você tem que fazer, varão? Morrer por causa da sua esposa. As mulheres não vão aplaudir, não? Mas também diz, no mesmo texto, que as esposas... Pula? Então tá, então não vamos falar dessa parte. Que as esposas devem se submeter ao seu marido, como a Cristo. Vai bater palma, não? Irmãos, é tão sério isso. Porque Deus, obrigado, o Senhor é tão maravilhoso. Deus, Ele sabe aquilo que está dentro de nós. A maior dificuldade do homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o maior desafio para uma mulher é a submissão ao seu marido. Pronto. Se ela for amada, ela se submete. Agora deixa eu falar uma coisa. Paulo está comparando esse texto com quem? Irmãos, presta atenção. Paulo está comparando esse texto com quem? Cristo, a igreja. Cristo ama a igreja? Ama. E o nosso papel, meu e seu, como igreja, é nos submetermos a Deus. Então, querido, valorize a sua família. Esse homem, ele não tinha mais família. Provavelmente ele tinha mulher. Provavelmente ele tinha filhos, provavelmente ele tinha pais. Só que ele andava há muito tempo, morando nos sepulcros, correndo de um lado para o outro, nu, se cortando com as pedras.
Esse homem não tinha relacionamento mais com a sua família, provavelmente por muito tempo. Por muito tempo. E a primeira coisa que Jesus faz quando encontra esse homem é: volte para os seus. Quer ver? Versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, esse gadareno, que o deixasse estar com ele. O que esse gadareno queria? Ir com Jesus. Ir para a igreja. Adorar a Deus. Ele não queria mais nada, ele queria estar junto com Jesus. Você sabia, irmão, que você pode entrar numa de amar tanto o seu ministério que você perde a sua família? Você sabia que você pode entrar tanto numa loucura pela obra de Deus que você deixa de amar o Deus da obra e a sua família? Olha, irmãos, nós precisamos ter equilíbrio em tudo. Jesus fala para ele: não, você não vai me seguir. Você não vai ser meu discípulo direitinho, não. Você vai voltar. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, vai para os teus, volta para a sua família. Eu quero falar para você, irmão, que quando Jesus te encontra, a graça de Deus te encontra, essa graça faz com que você volte para a sua família. Eu lembro, irmãos, como eu era com a minha família. Eu não queria saber nunca de pai, de irmão, da minha mãe. Eu não queria. Com 18 anos eu saí de casa. Sabe como é que eu saí de casa? Eu peguei uma porção de sacola de plástico de supermercado, olha, nem mala eu tinha. Enchi as sacolas de plástico de uma porção de roupa. Minha mãe estava na sala, de uma hora para outra. Cheguei para ela e falei assim: mãe, com 18 anos, estou saindo de casa. Ela olhou para mim, disse: para onde você vai? Eu vou morar com uma amiga. Tchau. E fui embora, irmãos. Fui embora. Eu não queria saber de família. Eu não queria saber se o pai, se a mãe ia ficar chateado, se tinha algum problema, se não tinha. Eu queria saber de mim. Queria saber das minhas necessidades, daquilo que era bom para mim. Porque Deus para mim não era prioridade, família para mim não era prioridade. Irmãos, o diabo acabou comigo, acabou literalmente. Destruiu os meus valores, conceito de família, conceito de que era ser mãe, tudo, acabou com tudo. Eu não ligava para os meus pais, eu não ligava para a minha família. Quando você não conhece Cristo, pensa aí nas pessoas que não conhecem Cristo. Pensa aí se elas valorizam a família. Geralmente as pessoas não ligam para as famílias. É por isso que muitas vezes marido e mulher preferem se separar, porque cada um quer ser feliz. Eu quero ser feliz no meu casamento. Não é não, irmão. Você casou para fazer o outro feliz. Sabe por que você casou com esse abençoado que está do seu lado aí, mulher? Para fazer ele feliz. Viu, Joyce? Para fazer ele feliz. Sabe por que você, varão, casou com essa esposa aí, com essa mulher linda que Deus te deu? Para fazer ela feliz. E aí a gente não tem esse conceito de casamento, a gente quer ser feliz. Você já viu isso? Eu vou casar para ser feliz. Não, você vai casar para fazer o outro feliz. E aí a gente não quer, irmão, pagar o preço. A gente não quer cuidar, amar. Parece que a família é sempre por último. Eu vou fazer isso, isso, isso. Se der, eu faço com a minha família. Sabe, irmãos, a Val um dia mandou um texto aqui, as mulheres lembram disso. Priorizar a sua casa. Comprou algo novo, coloca dentro da sua casa. Não, eu vou guardar porque se chega uma visita, né? Não, irmão, usa com a sua família.
Aí eu comprei um jogo de toalha lindo para o banheiro. Eu vou usar quando chegar uma visita. Nunca vai visita lá. Usa logo, querido. Usa logo, usa para sua casa, para sua família. Olha, irmãos, tem gente aqui que trata tão bem os de fora, mas dentro de casa, ô Jesus, tem misericórdia. Dentro da igreja parece uma ovelhinha, dá vontade de pegar no colo. Mas em casa parece um... Irmãos, isso é sério? Isso é sério. O Paulo, quando ele está nervoso comigo, ele fala assim, para os outros você faz logo, né? Para mim, eu falei, Não. Não, isso aqui fui eu. Não, pronto. Aí ele logo me pega, porque ele sabe, né? Aí eu falo, opa, deixa eu fazer logo então para você. Irmãos, a gente trata muito com mais amor os de fora, muitas vezes, do que os de dentro. Você não faz nada para o seu marido, nada. Mas quando uma irmãzinha te liga, você fala, agora, querida, vou te pegar agora. Irmãos, nós não somos assim. Eu estou falando de você não, estou falando de mim. Nós não somos assim. Nós somos assim, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente esquece o valor que a família tem. A gente esquece o valor. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui para causar problema. Eu só estou falando aquilo que está no meu coração e que Deus me orientou a falar. Nós precisamos deixar com que esse Deus maravilhoso, a graça de Deus, restaure a nossa família. Restaure o nosso casamento. Você sabe que o caminho para o futuro é o retorno ao quebrantamento. Se você quer ter êxito, volta ao quebrantamento, arrependimento, pede perdão, irmãos. Nós somos tão duros, a gente não sabe pedir perdão. Principalmente para a família. Principalmente. Eu lembro que com o meu pai, é porque eles não estão aqui, mas o meu pai, ele ficou anos, depois que eu saí de casa, sem falar comigo. Anos, eu acho que 3 ou 4 anos, ele ficou sem falar comigo. E eu não estava nem aí. Quando eu conheci Jesus, irmãos, ele mudou tanto a minha vida. Por isso que esse texto do Gadareno me traz um impacto tão grande no meu coração. Porque como pode um Deus tão tremendo e tão maravilhoso transformar a vida de alguém que não vale nada? Não tem valor nenhum, irmão. A Bíblia fala assim, se pudesse morrer por alguém que valesse a pena, mas morrer por quem não vale nada, Jesus morreu por quem não vale nada. E Jesus, ele é meio assim esquisito mesmo, ele gosta daquilo que não presta, para transformar naquilo que é excelente e maravilhoso. É tipo assim, não sei se vocês conhecem, Ligiane vai conhecer porque é carioca, tem, lá no Rio, quando tem a feira, tem a hora da xepa. Sabe o que é xepa? É só o que não presta, aquilo tudo amassado, bagaçado, quebrado, mordido. É o que não presta, é o lixo. Aí você chega lá para comprar, está baratinho, quase de graça. Porque eu fui feirante, então eu falo isso com propriedade. Eu vendia ovos na feira. Depois eu vendi frango na feira. Mas eu também já trabalhei num banco no Itaú. Quase fui gerente. Mas quando eu ia ser gerente, que o negócio estava bom, e eu gostava só do lixo, eu falei, não vou para a feira, eu vou ser feirante. Coisa esquisita, né, irmãos? O que o diabo faz na vida de uma criatura? Era eu. E aí, é desse jeito, não é, Paulo? É desse jeito. Aí... Lá na xepa, você chega lá, ninguém quer aquilo. Está podre, os tomates já estão fervendo lá, já está ficando... Aí Jesus vai lá, com um carrinho, e taca aqueles tomates, tudo podre, tudo que não presta, para dentro do carrinho e fala, eu quero isso tudo aqui, ó, eu quero esse que está bem podre, esse que ninguém vai dar nada, esse que já está lixo, eu quero esses. E aí pega eu e você e transforma.
E faz nisso aí, irmão, que é você uma bênção. Homem e mulher de Deus. Sabe o que Deus quer nesses dias? Transformar a nossa vida. Mudar a nossa família. Quero falar para você, você é o canal de Deus dentro da sua família. Não desista. Ah, mas ninguém quer nada. Ninguém quer ouvir Jesus. Não precisa, irmão. Se você já falou, agora, ó, boquinha de siri, oração, boca no pó. Olha, irmãos, eu era tão triste que eu fui a última a me converter dentro da minha casa. Toda a minha família é convertida. E eu fui a última, porque eu relutava com Deus. Até que, um dia, irmão, que se eu te contar, a gente vai passar da hora aqui. Eu tive um sonho. E antes de ter um sonho, uma mulher de Deus, que eu não acreditava, né? Uma senhora bem gorda, chamada Jamile, já está no Senhor, nos braços do Senhor. Ela tinha uma igrejinha no fundo da casa dela. Ela tirou o carro da garagem e fez uns banquinhos que você ficava assim no banquinho, não sabia se ia cair agora ou depois. E a minha mãe me levou lá e eu falei, para quê, mãe? Para que isso, mãe? Cláudia, vamos lá. Ela vai orar a você. Ela tem uma oração forte. Falei, vou nada, morrendo de medo. Porque aí Deus podia usar ela e falar os meus podres. Já imaginou? Falar para minha mãe. Nossa, eu ia morrer. E eu fui, morrendo de medo. E ela fez aquela fila assim. Aquela fila, sabe, da igreja? Tinha uns 10 na fila. E eu era a última, assim, morrendo de medo. Falei, agora pronto, agora lascou. Agora todo mundo vai saber quem eu sou. E aí quando chegou na minha vez, ela olhou assim para mim. Irmão, como mulher de Deus é diferente. Você não quer ser homem e mulher de Deus, não? Que é tão bom estar perto de um homem e de uma mulher de Deus. Sabe, as pessoas terem prazer de estar perto de você. As pessoas que quererem estar perto de você. Não é porque é pastor, não. É porque é homem e mulher de Deus. E aí ela olhou para mim e falou assim, essa noite, e apontou o dedinho assim, essa noite Deus vai falar com você. Irmãos, aquela noite eu não dormi. Eu fiquei com a luz do quarto acesa, morrendo de medo, porque se Deus aparecesse para mim, com certeza, Ele ia me matar. Sério, estou te falando sério. Eu não dormi a noite inteira, com a coberta no rosto, tirava. Sabe aquele terror noturno? Quem já teve aqui terror noturno? Ninguém teve, gente. Eu não conseguia dormir de medo, literalmente. E eu olhava assim embaixo da cama para ver se Deus estava embaixo da cama e voltava. E quando foi 6 horas da manhã, eu tive um sonho. Tremendo sonho. Eu sonhei que eu estava numa lama, literalmente na lama, e eu estendia minha mão para cima. E quando eu olhava para o céu, tinha uma das mãos de um homem enorme, enorme, e me puxava, e começava a puxar a minha mão, e eu ia saindo daquela lama. E eu ia saindo daquela lama, e eu sentia no meu corpo que eu estava subindo. E depois que eu estava lá em cima, descia uma nota, bem devagar, e caía no chão. E quando eu olhei a nota, era uma nota, não sei o valor, mas era dólar. E eu acordei, naquele dia que eu acordei, eu falei, gente, que sonho doido é esse? Você entendeu o sonho, né? Eu não. Eu fiquei desorientada porque eu não entendia. O que tem a ver isso? O que é isso? E depois eu tive a revelação do sonho. Deus me tirando da lama, de um tremendal de lama, me levando para Ele e pagando o preço de sangue de Jesus. Aí começou a minha história. Um pé no mundo e um pé na igreja. Chegava na igreja bêbada, que olhava o pastor, tinha 3. E eu falava, gente, qual que é o verdadeiro? Irmãos.
mas Deus me transformou. Não, está me transformando. Terceira coisa, a graça de Jesus alcança a sociedade. Depois que você encontra esse Deus maravilhoso, essa graça maravilhosa, Ele te faz ser melhor dentro da onde você vive, do seu convívio, da sua sociedade. E esse homem aqui, no versículo 20 diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, nas 10 cidades, tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Esse homem, ele começou a ser testemunho onde ele ia. Não tinha jeito de olhar para um homem desse que foi completamente transformado, liberto, sarado, e não ver que Deus fez algo sobrenatural na vida dele. Sabe, irmãos, para que Deus vai nos libertar, nos transformar, se nós não vamos fazer nada? Deus é tão bom que Ele quer transformar o ambiente que você está. Sua família, seu trabalho, as pessoas que estão perto de você, pessoas que você ama, seus amigos. Através dessa graça maravilhosa, Ele quer alcançar a sociedade que você vive, que nós vivemos. É por isso que nós temos que deixar Deus nos usar. Jesus falou para esse gadareno: olha, você não vai me seguir. Você vai voltar para sua casa, vai fazer diferença lá na sua família e no meio da cidade que você vive, irmãos. A palavra de Deus diz que esse gadareno foi enviado para as 10 cidades, para essas Decápolis aqui, 10 cidades de Roma. E todos eles se admiravam da grandiosa obra que Deus fez na vida dele. Está na Bíblia, irmãos. Eu quero que você perceba que Deus quer te usar, não é só dentro da igreja, porque isso é tão fácil, irmãos. É tão fácil, querido. É tão fácil subir aqui, ministrar, sabe? Não é só dentro da igreja, Deus quer te usar fora da igreja. Deus quer usar você para aqueles que estão aí sem Cristo, sem esperança. Do jeito que estão esses gadarenos aqui, irmãos, tem milhares de pessoas aí fora, no mesmo estado, morrendo, endemoniados, doentes, cheios de problemas, dificuldades. Irmão, a nossa solução é Cristo. Ele é a nossa solução. Cristo é a nossa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. É esse Deus que transformou esse gadareno, que começou a agir na sociedade em que ele estava. Irmãos, tem gente que tem mais medo do diabo do que temor de Deus. Tudo o que acontece é o diabo. Está vendo o que o diabo fez? Está vendo o diabo? Não, irmãos. Nós precisamos temer a Deus. A Bíblia fala assim: resista o diabo e ele fugirá de vós. O negócio é que a gente não quer resistir o diabo. A gente não quer resistir o diabo e não quer vencer a carne. Porque para você vencer a carne, você tem que ter perseverança. E nós precisamos perseverar para vencer a nossa carne. Porque a carne não converte, irmão. A carne, essa carninha terrível, a sua alma, ela precisa ser transformada, santificada, mas a sua carne, ela não converte. Você precisa resistir o diabo e perseverar para você conquistar aquilo que Deus tem de mais precioso para você. Eu quero deixar 3 coisas aqui, 3 aprendizados nesse texto. Primeiro, que você não pode menosprezar o inimigo. O diabo, ele existe, irmãos. Porque tem alguns pastores aí por aí falando que o diabo não existe. Que é uma força só do mal. É uma força, é o mal só. Não, ele existe, é um inimigo. Ele é o nosso inimigo. Você não pode menosprezar ele. Outra coisa, você deve cumprir o ID de Jesus, que é ir e libertar, ajudar, amar, receber, estar junto. Esse é o papel da igreja.
acolher. Por isso, irmãos, sejam bem-vindos aqui no nosso meio, amém, queridos? Que Deus abençoe vocês tremendamente. E o que vocês precisarem, conte conosco, porque nós somos uma família, amém? Nós queremos ser uma família para vocês, porque aqui nós amamos como família, temos uma porção de erros, mas nele nós podemos todas as coisas, amém? Então que Deus possa fazer coisas tremendas no meio de vocês. Nós precisamos cumprir esse ID integral da igreja. Essa coisa que não é só falar, eu te amo, irmão, ô glória. Mas quando você tiver problema, não me ligue. Não, irmãos, nós somos uma igreja. Nós somos o corpo. Amém? E a terceira coisa é desenvolver o nosso caráter. Deixa Deus desenvolver o caráter dele em você. Desenvolver o caráter e não o carisma. Carisma não transforma, não é algo que foi transformado. Caráter começa a ser trabalhado lá dentro de nós. Deus não quer transformar o seu carisma, Deus quer transformar o seu caráter. Deus quer fazer algo tremendo e poderoso na sua vida. Não é apenas para que todos, olha, lá vem a pastora Cláudia, ela é tão legal. Eu não quero ser legal, irmã. Não quero ser legal, irmão, eu quero ser uma mulher de Deus. Esse negócio de legal é pro mundo aí. Ah, é tão legal, ele é joia de estar junto. Mas e na hora de ver o contexto? Se espremer, sai o que de você, irmão? Se te espremer agora, sai o que de dentro de você? Sai o sumo da laranja? Ou nós somos ocos que nem o joio? Não é verdade isso, irmãos? Nós somos trigo ou somos joio? Porque o trigo tem algo dentro, o joio não tem nada. E aí, a gente vai ser o quê? Nós vamos deixar com que Deus mude o nosso caráter ou a gente vai ter só carisma? Que legal, bonzinho, legalzinho, ai que joia. Não, irmãos. Que Deus nos transforme em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Sabe, irmãos, não tem jeito de ter um encontro com esse Deus e ser a mesma pessoa. Não tem jeito de ser transformado ou estar num processo de transformação de Deus e continuar o mesmo. Não tem, queridos. Não tem jeito. Deus, Ele quer fazer algo tremendo e sobrenatural na sua vida. Você quer deixar? Eu quero deixar.